E aí galera, tudo bem com vocês? Se melhorar, estraga. Chegamos ao nosso último vídeo do ano. E para encerrar a nossa série dos compactos dos anos 90, hoje eu vou encerrar ela com uma verdadeira bomba. Estourei! Um vídeo falando sobre carros franceses que de alguma forma também tentavam competir no mercado dos compactos. Será que aquela fama de carro francês ser ruim já era da década de 90? Nos anos 90, enquanto os americanos e até os brasileiros ainda acreditavam que carro bom precisava pesar mais de 1 tonelada, beber igual cachaceiro e fazer barulho de caminhão, os franceses estavam bolando algo bem diferente dessa ideia. Os caras realmente estavam mal intencionados. Se os compactos que já falei nos vídeos anteriores eram pequenos, os carros franceses, além de pequenos, eram leves para justificar a economia e cheios de, abre aspas, soluções inteligentes e completamente sem medo de fazerem maluquices. Hoje vou falar de 4 representantes dessa loucura francesa: o Citroën AX, o Peugeot 205, o Renault Twingo e o Renault Clio. Lembrando, todos os modelos dos anos 90. Vamos entender de onde eles vieram, como foram pensados, seus dados técnicos, seus defeitos clássicos, além de ser francês. Zoeira, né, pessoal? E o seu contato com os brasileiros. Mas e o Peugeot 206? Não vai falar sobre ele? Não! Apesar de ele ter sido lançado em 98 na Europa, aqui no Brasil ele deu as caras a partir dos anos 2000, quando começou a ser fabricado em um município do Rio de Janeiro. Então não vamos falar sobre ele. Que pena! Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador. Se gostarem do conteúdo, deixem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram as suas inscrições. Comentem aí que eu respondo. Sem mais delongas, que desça a vinheta. Para entender esses carros, primeiro vamos entender quem os criou. E não, montadora francesa não faz carro estranho por acidente, faz porque acredita nisso. A indústria automotiva francesa sempre teve uma filosofia diferente do resto do mundo. Enquanto os alemães buscavam precisão quase militar e os japoneses confiabilidade quase demasiada, os franceses apostavam em 3 pilares: conforto, leveza e criatividade. Isso resultou em carros que, no papel às vezes pareciam frágeis, mas na prática eram extremamente eficientes. A Citroën sempre foi a montadora mais fora da caixa da França, desde o Traction Avant até o Citroën DS. A marca nunca teve medo de experimentar. Entre o final da década de 80 e início da década de 90, a Citroën enfrentava problemas financeiros sérios. A missão era clara: criar um carro barato, extremamente econômico e simples. Nascia o Citroën AX, projetado quase como um exercício de engenharia extrema. Cada quilo economizado importava: aço mais fino, interior espartano, isolamento acústico mínimo, tudo para reduzir peso. Foi um carro que nasceu em 1986 e morreu em 98. Ah, e olhem só, existe uma versão desse carro que era elétrica. Olha a maluquice, década de 90, o AX é elétrico. No Brasil, o AX nunca foi vendido oficialmente. Poderia ter alguma importação, algo informal, mas nada oficial. Seguindo a mesma linha de necessidade da Citroën, a Peugeot entrou nos anos 80 praticamente de joelhos. A marca precisava de um carro que fosse barato, confiável, bonito e prazeroso de dirigir. Em 1983 nasce a fera, o Peugeot 205. Não só salvou a empresa, como virou um carro mais importante da história da marca. Foi eleito o carro da década pela revista Car Magazine em 1990. Na década de 90 ele recebeu algumas atualizações e ele encerrou seu ciclo em 98. Ele foi pensado para ser leve, ágil e eficiente, nada de exageros, mas com um chassi tão bem acertado que até os dias de hoje é referência. A Peugeot mostrou que um compacto podia ser divertido sem precisar de muita potência. No Brasil, o 205 chegou apenas por importações independentes, principalmente no início dos anos 90, antes da marca se estabelecer oficialmente. Não faz muito tempo eu vi um carro desses andando perto do meu bairro. E por fim, a Renault sempre foi a marca mais equilibrada das 3, nem tão radical quanto a Citroën, nem tão esportiva quanto a Peugeot. Nos anos 90, a Renault decidiu atacar 2 públicos completamente diferentes, e que conseguiu seguir com gerações futuras até a década de 2020. O Twingo nasceu como um conceito que deu certo por acaso. Lançado em 1993, design minimalista, tudo nele parecia errado, até você dirigir.
A Renault criou um carro urbano, no dizer dela perfeito, pensado para cidades apertadas. No Brasil, o Twingo chegou oficialmente em 1998, como um carro alternativo, urbano e econômico. Não virou sucesso de vendas, mas virou alguma coisa, né? Claro. Já o Renault Clio foi criado para ser o oposto do Twingo. Lançado em 1990, design mais conservador, melhor acabamento, mais conforto e motores mais fortes. Era o francês que finalmente falava a língua do mercado global. No Brasil, ele chegou em 96 e rapidamente se tornou presença comum nas ruas. Bom, temos que considerar que o Brasil dos anos 90 ainda estava se abrindo às importações, e o público para esses carros pequenos e caros não seria o povão, né? É verdade. Esses franceses chegavam como estranhos, e estranhos continuaram sendo até os dias de hoje. Mas para quem entende de engenharia, eles sempre fizeram muito mais sentido do que parecia. Não nasceram por acaso. Eles são fruto de uma escola de engenharia que priorizava eficiência e não ostentação. E é exatamente por isso que décadas depois eles ainda são lembrados. Agora vamos falar sobre os dados técnicos desses carros. Para entender os franceses dos anos 90, é preciso abandonar a obsessão moderna por números absurdos. Esses carros nasceram em uma época que a economia local não estava muito boa, e o preço de combustível estava muito parecido com o que é hoje aqui no Brasil. Então eficiência, leveza e equilíbrio eram mais importantes do que potência bruta. Foram projetados por engenheiros que sabiam exatamente onde queriam chegar, mesmo com recursos limitados. Os motores que equipavam esses modelos seguiam uma lógica simples e honesta. 4 cilindros normalmente aspirados, com poucos comandos, manutenção relativamente simples e foco total em economia. O Citroën AX levava essa filosofia ao extremo. Seus motores variavam de 1.0 a 1.4, com potência entre cerca de 45 a 95 cavalos. Porém, com um peso reduzido, qualquer aceleração parecia mais eficiente do que realmente era. O Peugeot 205 adotava a mesma base conceitual, mas com um refinamento maior. Seus motores iam do econômico 1.0 até o lendário 1.9, que entregava aproximadamente 130 cavalos de potência. E o Renault Twingo? Não sei. Nunca tentou parecer rápido. Seus motores 1.0 e 1.2 entregavam cerca de 55 cavalos, mas cumpriam perfeitamente a proposta urbana do carro. Já o Renault Clio ocupava o meio caminho entre economia e desempenho. Ele oferecia motores que iam do 1.0 até 1.6, este último entregando um desempenho mais condizente com o gosto do consumidor brasileiro, chegando a cerca de 110 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 da maioria desses modelos ficava entre 10 a 14 segundos. As velocidades máximas variavam aproximadamente de 150 a 180 km por hora. Porém, esses dados para alguns modelos podem ser mais teóricos do que práticos. O que mais era relevante era o consumo e autonomia, como vocês podem conferir na tela. A mecânica desses modelos franceses seguia uma receita clássica e funcional. Todos utilizavam tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas e uma suspensão dianteira do tipo McPherson. Na traseira, o eixo de torção predominava. Uma solução simples, barata e eficiente. O peso era sem dúvida o maior trunfo desses projetos. O Citroën AX poderia pesar pouco mais de 770 kg, o Peugeot 205 no máximo 850, o Renault Twingo no máximo 790 kg, e o Clio, na versão mais potente, poderia chegar até 950 kg, mas ainda assim era menos de 1 tonelada. A capacidade dos tanques de combustível variava entre 45 a 50 litros, garantindo uma autonomia satisfatória graças ao baixo consumo de combustível. Não eram carros rápidos nem luxuosos, mas mostravam que a engenharia bem aplicada poderia compensar a falta de potência. Agora bora falar sobre o visual desses carros franceses. Esses carros franceses dos anos 90 nunca foram feitos para impressionar à primeira vista. O visual desses carros sempre foram consequências da função, e não o contrário. Cada um deles deixa isso claro de maneira bem diferente. O Citroën AX é o mais radical. Seu desenho simples, nem arredondado e nem quadrado, reflete a obsessão por leveza e eficiência. Nada ali tenta parecer esportivo ou sofisticado. Será? Faróis grandes, lanternas discretas e uma traseira bem estranha, com as rodas pequenas. O Peugeot 205 já puxou mais para o lado do Fiat Uno. No passado eles também já foram rivais. Mesmo compacto, ele é proporcional e atemporal. Faróis e lanternas bem integrados e rodas que preenchem corretamente os paralamas. Cria um conjunto que envelheceu muito melhor que projetos mais recentes. Agora o Renault Twingo
Ignora completamente qualquer tentativa de normalidade. Já começa pelo nome, né? Seu visual muito estranho, com faróis redondos, cara de cansado. Ah, tô cansado, velho. E a carroceria curta e alta. Parece uma minivan de 2 portas. Muito feio! E por último o Renault Clio. Vamos respeitar, né? Dá uma olhada nisso. Até um brasileiro gostaria de ter uma versão dessa, né? É claro! Só a traseira que é um pouco estranha, né? Que não ajuda muito. Não chama tanta atenção, mas também não envelheceu mal. Certamente que sim. Já no interior desses carros, todos seguem a mesma lógica. Plástico duro domina, sem pedido de desculpas. Eu não poupei despesa. Os painéis são simples, funcionais e fáceis de entender. Sumiu! O AX é básico ao extremo. O 205 oferece melhor ergonomia. O Twingo aposta no painel central e no banco traseiro deslizante. E o Clio entrega o conjunto mais confortável e equilibrado dos 4. Agora porta-malas. Bom, isso aí eu acho que quase nenhum deles tem, né? Que merda, hein? Na dirigibilidade, a leveza faz toda a diferença. A direção é leve, a visibilidade é excelente e o controle do volante é imediato. No fim, esses carros mostram que visual não precisa impressionar. Precisa funcionar e é nisso que eles acertam. Bom, agora é hora de falar mal dos franceses. Pois agora eu vou falar sobre os defeitos clássicos. Já enchi bastante a bola desses caras, mas agora eu vou ter que ser sincero. É claro para todo mundo que carro tem defeitos, né? Mas os franceses transformaram isso quase que em um traço de personalidade. Mas no geral, o problema não é os franceses, e sim a forma como os donos tratam seus carros. É verdade. O Citroën AX sofre com a própria obsessão por leveza. O acabamento interno envelhece mal e a parte elétrica costuma apresentar falhas intermitentes, principalmente em conexões e chicotes. O Peugeot 205 é robusto quando bem cuidado, mas não perdoa a negligência. A suspensão traseira com eixo de torção é um ponto mais sensível e, quando desgastada, compromete a estabilidade e alinhamento. O sistema de arrefecimento também exige atenção constante para evitar superaquecimentos. O Renault Twingo parece simples, mas esconde armadilhas. Sensores defeituosos são comuns e costumam gerar falhas difíceis de diagnosticar. O acabamento interno é frágil e o câmbio tem engates longos, o que pode levar a problemas. E por fim, o Renault Clio, que foi vítima da sua própria popularidade. Bobinas de ignição falham com frequência e a suspensão sofre com asfalto brasileiro. Muitos exemplares foram mal mantidos, o que cria uma má fama pior do que o projeto realmente merece. Mas o ponto comum entre todos esses modelos é claro: eles não toleram abandono. O francês dos anos 90 exige manutenção preventiva, peças corretas e respeito ao projeto original. Quando isso não acontece, o carro responde com falhas constantes, comportamento estranho e a fama injusta. E nos dias de hoje, esses modelos vivem como carros de nicho. Sinceramente, realmente só tem quem gosta mesmo, ou se é de herança de família. São raros os que estão em bom estado, geralmente mantidos por entusiastas ou colecionadores. E no Brasil, acredito ser mais raro ainda de ver. Talvez o que mais tenha é o Renault Twingo e o Clio, que foram mais populares. Porque agora Citroën AX ou Peugeot 205 é bem raro de se ver. Apesar de que eu vi um 205, né? É verdade. Agora, eu não queria ter entrado nesse assunto aqui não, mas eu inventei de pesquisar sobre e acabei achando. Também existem os velozes e vergonhosos franceses. Oh my God, bro. Tunar os carros nacionais já é foda. Agora imagina tunar esses carros franceses. Onde eles arrumaram peças para colocar nesses carros, os carros já não têm peças de série para poder substituir. Agora imagina acessórios para tunagem. Caracas. Esses carros são terríveis de aparência. Agora imagina tunado. Meu Deus do céu. Eu não assumo esse BO. Carro de baiano, carro de baiano, carro de baiano bem lotado de farinha. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Obrigado por acompanhar até aqui. Fim de ano chegou, agora é só esperar 2026 chegar. Desejo a vocês um feliz ano novo, com muita prosperidade, conquistas e sucesso. Bora ver o que tem para 2026.
E como é combinado, esses são meus desenhos sobre os 4 franceses que falei neste vídeo. Citroën AX, Peugeot 205, Renault Twingo e Renault Clio. Desenhos mais simples de fazer. Se gostaram do vídeo, deixa aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confira as suas inscrições. Comentem aí o que vocês acham dessa francesaiada e eu respondo. Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até breve. Valeu!